Saudações, meus queridos amigos. Eu sou Alessandro Romano, advogado, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter com um turbilhão de notícias, muitas delas falsas, que circulam pela internet neste momento em que estamos promovendo o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Se esse assunto interessa a você, fique comigo. Fake news. Uma forma de distribuição deliberada de desinformação ou boatos, via jornal impresso, televisão, rádios, principalmente online, como nas mídias sociais. É o tipo de notícia escrita e publicada com a intenção deliberada de enganar, a fim de obter ganhos financeiros ou políticos, muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou, evidentemente, falsas para chamar a atenção. Meus amigos, qualquer tipo de informação falsa, da mais simples à mais descabida, induz a pessoa ao erro, principalmente neste período em que o volume de disseminação de conteúdo é absurdamente alucinante e ninguém sabe em que ou quem acreditar. Tenho recebido muitas perguntas sobre os mais variados temas, muitas mensagens de WhatsApp, notícias, informações, e confesso a vocês que, dado o alto volume de notícias que circulam e trafegam pela rede, fica praticamente impossível chegar à veracidade de todas elas. Mas hoje, uma notícia me chamou a atenção. Está circulando pelo Facebook e o WhatsApp um chamado para que todos os comerciantes do país abram seus estabelecimentos nesta segunda-feira, sem qualquer medo ou receio, pois, supostamente, há respaldo jurídico para descumprir o Decreto Estadual número 64.881 de 2020, que decretou a quarentena em todo o estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Covid-19, até o dia 22 de abril próximo. Essa notícia, inicialmente, foi veiculada pelo Facebook e não demorou a ser amplamente compartilhada nos grupos de WhatsApp, e tem como fundamento uma suposta liminar deferida em sede de mandado de segurança, deferida pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, em recurso impetrado por uma grande empresa de bebidas, contra ato do município de Teresina, no estado do Piauí. Pois bem, me refiro especificamente ao processo número 5.362, de pedido de suspensão de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal, onde, segundo essa notícia, o ministro teria derrubado a restrição de circulação de pessoas e, por consequência, restabelecido o direito de todos os comerciantes reabrirem seus estabelecimentos a partir dessa segunda-feira. No entanto, a notícia é falsa. É falsa e a ação apontada não tem qualquer relação com o que está sendo incitado, sobretudo em relação aos seus efeitos se estenderem a todo o país de forma indiscriminada. Mas para entender melhor o caso, precisamos retroagir um pouquinho e ir lá no início, onde tudo começou. Ou seja, no mandado de segurança que foi impetrado por uma grande indústria de bebidas, contra ato do município de Teresina, no estado do Piauí. Já de antemão, peço desculpas, mas fazer uma análise processual implica em um pouco de juridiquês. Mas tentarei ser o mais simples e didático possível, para que todos possam entender. Em sede de mandado de segurança, sustenta a referida indústria, que é fabricante de amplo portfólio de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, possuindo mais de 400 marcas dos mais diversos produtos, incluindo água, suco, água de coco, refrigerante, chás, isotônico e muitos outros itens essenciais aos consumidores brasileiros, estando, portanto, resguardada das restrições e suspensão de funcionamento de suas indústrias durante o período de pandemia. Dentre outros argumentos, alega que, mesmo sendo considerada uma atividade essencial, viu-se forçada a paralisar suas atividades em razão do Decreto Municipal 19.540 de 2020, que foi editado pelo município de Teresina.
Assim, pleiteou em medida liminar fosse restabelecido o direito de funcionamento de suas fábricas instaladas naquele município, bem como fosse o município proibido de aplicar qualquer constrangimento ou sanção contra aquela fábrica no exercício de suas atividades. Em sede de liminar, o juiz monocrático, ou seja, o juiz de primeira instância da comarca de Teresina, concedeu parcialmente o pedido da autora para garantir o funcionamento da indústria somente no que diz respeito à produção de bens essenciais, nos termos do Decreto Federal 10.282 de 2020, excluindo-se a produção, distribuição, venda ou circulação de bebidas alcoólicas. Pois, dentre outros argumentos de ordem técnica e jurídica, argumentou o magistrado que bebidas alcoólicas, além de não serem consideradas essenciais, representam um risco no atual contexto, podendo causar o agravamento dos quadros de depressão e ansiedade. E ainda, se consumida acima do limite ideal, podem levar a um quadro de baixa imunidade, o que no isolamento atual, devido ao coronavírus, pode criar uma janela para várias doenças. Inconformada, a indústria de bebidas ingressou com um agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que a princípio e em sede de plantão judicial, ao apreciar o pedido liminar, o desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, da 4ª Câmara de Direito Privado, manteve o indeferimento do pedido de tutela antecipada, permanecendo a decisão de primeiro grau. Ou seja, a indústria poderia funcionar e produzir bebidas não alcoólicas, uma vez que, em exame sumário, entendeu que, de fato, não se mostra razoável qualificar como essencial a atividade de produção de bebidas alcoólicas. Porém, posteriormente, recebeu o agravo com efeito suspensivo e, após uma análise mais apurada, concedeu a antecipação de tutela em favor da indústria, retirando, por via de consequência, a eficácia da decisão recorrida proferida lá pelo juiz da primeira instância e autorizou o pleno funcionamento das atividades industriais da agravante, a qual também ficou obrigada a adotar e cumprir as medidas estabelecidas no decreto daquele estado, sob pena de multa diária de R$20 mil, até o limite de R$600 mil, caso viesse a descumprir. O agravo ainda não foi apreciado no mérito e está aguardando a formação da relação processual para posterior julgamento pelo colegiado do tribunal. Veja então que uma indústria de bebidas específica foi autorizada ao seu pleno funcionamento, por se enquadrar como atividade essencial nos termos do decreto número 10.282 de 2020. Porém, ficou obrigada a tomar todas as providências necessárias contidas no decreto estadual 18.902 do estado do Piauí. Ou seja, apresentar redução de pelo menos 50% de suas atividades, estabelecer metas para redução da jornada de trabalho ou turno e garantir as medidas protetivas para trabalhadores e direção. E isso sob pena de multa diária de R$20 mil, conforme já dito. Ao que consta, a empresa adotou a redução de 65% do seu quadro de funcionários, liberou todos os funcionários que compõem o grupo de risco, tomou medidas de higiene, implementou o trabalho remoto para as funções administrativas e readequou o seu refeitório. Além disso, ainda passou a produzir álcool líquido para distribuição gratuita a hospitais e entidades de saúde do estado do Piauí. A empresa garantiu o seu direito de funcionar, mas teve que se adequar às normas de proteção e defesa da saúde daquele estado. Mesmo assim, diante de tal decisão, ingressou o município de Teresina com pedido de suspensão liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, a fim de tornar sem efeito a decisão proferida pelo desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, naquele agravo que foi apreciado. No entanto,
no último dia 7, foi negado seguimento ao recurso, prejudicando a análise do pedido cautelar. É aí que surge a fake news, dizendo que o Supremo havia acatado o pedido e liberado todas as empresas para trabalhar. Mentira! Notícia falsa. Vejam que não houve qualquer manifestação de mérito do Supremo Tribunal Federal, neste caso especificamente, e principalmente autorizando todos os comerciantes do país a abrirem seus estabelecimentos nesta segunda-feira. O que temos de concreto é uma proibição que irá se estender até o próximo dia 22. O que virá depois, ninguém sabe. Quero frisar que a decisão aqui comentada vincula tão somente aquela indústria de bebidas e o município de Teresina do Piauí, não estendendo seus efeitos a nenhuma outra empresa, ainda que situada dentro dos limites daquele município. Portanto, devemos ficar atentos aos perigos da fake news, pois os prejuízos que essas notícias falsas podem causar são imensamente graves. E no estado de São Paulo, estabelecimentos que descumprirem as determinações do Decreto Estadual 64.881 de 2020, que decretou a quarentena, podem vir a responder pelos crimes previstos nos artigos 268 e 330 do Código Penal, cuja pena de detenção prevista é de 1 mês a 1 ano, além da multa. Além disso, o Decreto Municipal número 4.444 de 2020, no município de Oswaldo Cruz, prevê a possibilidade de lacração e perda da licença de funcionamento para estabelecimentos que descumprirem a quarentena. Percebam o perigo das notícias falsas, das fake news. Meus amigos, em uma enxurrada de informações e notícias veiculadas todos os dias pelos mais diversos meios de comunicação, é preciso ficar atento, checar as fontes e filtrar tudo que chega para evitarmos o pior. Eu espero que essas informações tenham sido úteis e que possam ter lhe ajudado de alguma forma. Se foram, vamos formar uma corrente do bem. E para isso, peço para você que se inscreva no canal, curta, comente e compartilha. Assim você nos ajuda a alcançar mais e mais pessoas, crescer e continuar compartilhando conteúdo que possam fazer a diferença neste momento tão difícil. Vou deixar também, aqui no final deste vídeo, algumas dicas de como identificar notícias falsas. Procure adotá-las sempre que ler algo que lhe chame a atenção, principalmente se for compartilhar. Todo cuidado é pouco. Quero então finalizar desejando que este domingo de Páscoa seja de muita esperança, amor, saúde e que possamos, muito em breve, retomar nossas relações e nos unir para gerar mais e mais prosperidade a todos. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.